Imagine um robô que não apenas anda ou fala, mas que respira tecnologia como se fosse carne e osso. Um robô com músculos que se contraem, ossos que sustentam o corpo, um sistema vascular que circula fluido como se fosse sangue e até um coração hidráulico pulsando dentro do peito. Parece roteiro de ficção científica, mas não é. Ele existe, se chama Protoclone e foi criado pela startup Clone Robotics. O mais impressionante é que ele não se move como uma máquina tradicional, cheia de engrenagens, motores barulhentos e movimentos duros. O Protoclone se move com a fluidez de um ser humano. Seu corpo dobra, contrai e relaxa de forma quase natural, tão orgânica que chega a ser perturbadora. E aqui está o detalhe que realmente muda o jogo. Ele não foi desenvolvido por uma gigante da tecnologia, mas por uma equipe relativamente pequena, que ousou desafiar os limites da robótica moderna. Eles quiseram construir algo muito maior, um corpo humano artificial. Tudo começou com um experimento quase caseiro. Lucas, atual diretor de tecnologia da Clone Robotics, estava explorando formas alternativas de movimento. Em vez de engrenagens ou motores elétricos, ele testava tubos de borracha ligados a ar comprimido. Quando a pressão era liberada, o tubo se expandia e contraía, imitando a ação de um músculo humano. À primeira vista, parecia um brinquedo, uma curiosidade. Mas essa ideia tinha raízes profundas na história da ciência. Nos anos 1960, o físico Joseph McKibben havia inventado algo muito semelhante para ajudar sua filha, que havia perdido os movimentos das mãos. Ele criou o chamado músculo pneumático de McKibben, uma solução simples e engenhosa, um tubo de borracha envolto por uma malha inextensível. Quando pressurizado, o tubo se expandia para os lados, mas a malha redirecionava essa força para frente, produzindo uma contração linear. Com essa invenção, McKibben conseguiu devolver à filha a capacidade de escrever, comer e realizar atividades básicas. O gesto tinha um significado humano profundo, mas também abriu caminho para uma ideia poderosa. Máquinas poderiam se mover de maneira orgânica. Décadas depois, foi essa chama que Lucas reacendeu. O problema? Os músculos pneumáticos eram fracos. O ar, por ser compressível, não fornecia força suficiente, além de exigir compressores grandes e barulhentos. Se quisesse avançar, Lucas precisaria de algo mais eficiente. Foi nesse momento que entrou em cena Danush, atual CEO da Clone Robotics. Juntos, eles decidiram substituir o ar pela água. E essa mudança simples transformou completamente o projeto. A água, ao contrário do ar, não se comprime. Isso significa que cada contração era precisa, rápida e forte. Dessa virada nasceu o Myofiber, o músculo artificial definitivo da empresa. Cada fibra, com menos de 1 grama, era capaz de levantar até 300 vezes o próprio peso, contraindo-se quase à mesma velocidade de um músculo humano. Com esses músculos, a Clone Robotics criou sua primeira grande demonstração, uma mão robótica. Mas não era uma mão qualquer. Ela tinha 27 graus de liberdade, dezenas de ligamentos artificiais e força suficiente para segurar um objeto delicado sem esmagá-lo, ou levantar até 7 quilos com precisão. Então, em 2025, diante de uma plateia de jornalistas e engenheiros, a Clone Robotics apresentou ao mundo o Protoclone com pernas. Pela primeira vez, um robô músculo-esquelético, em proporções humanas, se levantava e começava a se mover diante do público. Sem cabos externos de força, sem compressores gigantes, sem motores tradicionais. Apenas músculos artificiais, válvulas hidráulicas e uma bomba central funcionando como um coração. Os ossos do Protoclone são impressos em 3D com polímeros leves. Os músculos se fixam exatamente nos mesmos pontos anatomicos dos músculos humanos. Dentro do peito, um conjunto de válvulas hidráulicas funciona como órgãos artificiais, regulando a circulação do fluido. Esse design é o que permite ao Protoclone se mover com naturalidade, equilíbrio e fluidez. O Protoclone não depende de servidores externos. Seu cérebro está dentro do próprio corpo, um chip da NVIDIA, mais especificamente o Jetson, capaz de processar informações em tempo real. Ele recebe dados de esse conjunto sensorial, dá ao Protoclone algo essencial: controle fino. Ele pode segurar um copo sem esmagá-lo. Pode reagir a um toque humano. Pode manter o equilíbrio ajustando microcontrações musculares dezenas de vezes por segundo. E a empresa não para aí. O próximo passo é distribuir processadores em várias partes do corpo.
como se fossem neuroníons locais. Assim como nós temos reflexos automáticos nos nervos da espinha ou nos músculos, o protoclone terá mini-cérebros espalhados, capazes de tomar decisões simples de forma autônoma. Isso cria um sistema nervoso artificial. Apesar disso, o protoclone real ainda precisa de cabos para se manter em pé. O próximo grande marco da empresa é criar um robô que caminhe sozinho, de forma totalmente autônoma. E esse é um dos maiores desafios da robótica: andar sobre duas pernas. Cada passo exige centenas de microajustes em tempo real, e no protoclone isso precisa ser feito não por motores, mas por músculos artificiais. Mas falta algo crucial: o rosto. A Clone Robotics sabe que dar um rosto humano a uma máquina é entrar no território do Vale da Estranheza, aquele ponto em que algo parece quase humano, mas não o suficiente, causando desconforto. E aqui está o ponto mais delicado. Mesmo com músculos, sensores e expressões, como treinar a consciência? Ensinar linguagem já é um desafio. Ensinar um corpo é ainda mais complexo. Mas ensinar uma máquina a viver em sociedade, a tomar decisões, a aprender com erros reais. Esse é o verdadeiro abismo da inteligência artificial. No fim, a questão não é apenas técnica, mas ética. Estamos prontos para conviver com máquinas que não apenas imitam, mas agem, reagem e aprendem como nós? O protoclone não é mais ficção científica. Ele é real. Um robô feito músculo por músculo, neurônio por neurônio, linha por linha de código. Um espelho tecnológico que nos mostra o quanto já avançamos e o quanto ainda temos que refletir sobre o futuro. A grande questão não é se eles estarão entre nós, mas quando. E quando esse dia chegar, teremos que responder: estamos preparados para dividir a vida com algo que se move, aprende e talvez até sinta como nós? Se essa ideia te deixou curioso ou até inquieto, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente: você teria um protoclone em casa? A sua colaboração é fundamental para eu continuar a produzir mais conteúdos com qualidade. Até a próxima!